Shalom a todos, mais um vídeo para o canal do Pastor Antônio Cleito. Você que vai assistir nossos vídeos, deixe o seu joinha, o seu like e compartilhe para que mais pessoas tenham alcance aos nossos conteúdos. Hoje nós iremos falar um pouco da lição de amanhã da Escola Bíblica Dominical, que vai tratar sobre ídolos na família. Desculpe aí o barulho que você possa ouvir de moto, de carro, vizinho, né? Nós estamos aqui gravando a nossa lição de amanhã. Ídolos na família, o textuário fala: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João 2, 5 e 21, melhor dizendo. 1 João, capítulo 5, versículo 21. A verdade prática decorre. Adoração a ídolos implica em priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, a palavra-chave da lição de hoje será a idolatria. Idolatria. Você que está me assistindo pratica a idolatria? O que acha da idolatria? Então vamos decorrer aqui sobre esta palavra idolatria. Existe um livro chamado Pirkei Avot, Ética dos Pais, com o comentário de Maimônides. Ele traz nesse livro as 7 leis universais. A primeira dela é: crê em Deus, não adore a ídolos. Então, essa é a primeira lei universal. Adorar a Deus e não aderir a ídolos. O nosso Cremos, página 157, traz um comentário sobre o Decálogo, os 10 Mandamentos, na Declaração de Fé da Assembleia de Deus, um livro importante no que cremos ou cremos da Assembleia de Deus. Página 157, assim está escrito: nós repudiamos toda a forma de idolatria. Nós repudiamos. Vamos discorrer a lição, mas falar da palavra idolatria. Segundo o dicionário, o Wycliffe fala que a palavra idolatria é uma transcrição da palavra grega eidololatria, adoração a ídolos, adoração à imagem como divinas e sagrada. Então, e depois ele decorre ídolos de ídolo, e latria, e traz o significado mais coerente: saber ver. Saber ver. Ídolo, a palavra ídolo vem do verbo grego, a palavra ídolo em grego deriva do verbo ver. Ver. Então, logo, saber ver. Então, logo, a imagem, Você vai ver algo e aí você vai, disso que você vai ver, você vai fazer a sua visão ter o seu ídolo. A lição fala-nos de 2 episódios. Um aconteceu na casa de Jacó,
com a sua esposa Raquel. Raquel. Mais uma vez, vamos lembrar que a adoração a ídolos implica em priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, né? Raquel, a leitura de Gênesis 31, diz que Jacó, a leitura bíblica clássica está em Gênesis 31, 17, 19 e 33, versículo 35. Juízes 17, 1, 3, 4 e 5. Está com o nariz meio entupido. Não é gripe, não, é apenas mudança de tempo, frio, calor e só Jesus na causa. Né? Então, Jacó, ele sendo maltratado ali por Labão durante 20 anos não foi leal a Jacó. Jacó reúne as suas duas esposas, Leia e Raquel, Lia e Raquel, e conversa. Não está dando mais, os pais de vocês agem assim e eu vou me retirar. O texto sagrado diz que Deus o falou a ele, né, para que ele retornasse ao seu pai, né, e seu pai Isaac. Né. Haveria ali um acerto no meio do caminho com Esaú, isso o passado. E aí Jacó resolve, ele conversa com as suas esposas. Aí aqui a gente aprende uma lição. Os sábios do Talmud ensinam que os maridos devem sempre consultar as suas esposas. Talvez eu arrume aqui confusão, mas você que é casado, tem a sua esposa, vai tomar uma decisão difícil, converse com a esposa, não haja sozinho, não haja achando que você é o dono da razão, não. Converse com a sua esposa e com certeza haverá ali uma boa orientação. Entendeu? Então a introdução fala dessa lição dos males que a idolatria traz consequências para dentro da família. Raquel então decide com seu esposo ir embora, furta do seu pai seus ídolos. O dicionário Wycliffe, ele diz que este episódio de Raquel, falando sobre idolatria, abre o precedente da idolatria dentro do povo hebreu, do povo judeu. Começou com este ato. Né? Jacó não avisa, o seu sogro, talvez por receio, medo, ele não avisa, mas o próprio Deus falou com ele que guardaria ele. Então ele resolve sair, só que Raquel leva os ídolos do seu pai. Labão era um homem idólatra. Labão tinha os seus terefins, né? Ele tinha os seus terafins, né? Pequenas imagens, né? Isso para ele. E aí ele transferiu a culpa para Jacó e se encontra depois de um certo tempo, ele se encontra e há uma discussão imensa entre Jacó e Labão. Labão não estava nem talvez interessado na fuga, de saber por que ele fugiu com o gado, os filhos, as esposas, as concubinas, servos, não. Ele estava interessado era nos ídolos, né? O homem queria saber cadê os deuses dele, né? Como é que ele ia agora guiar a família se ele não tinha os seus deuses, né? E Raquel fez isso, né, porque ela se sente injustiçada que o pai não lhe deu herança, né? Então ela furta os seus ídolos, né? Ela furta os seus ídolos, lembrando que ela foi criada nesse ambiente, né? Jacó totalmente criado em outro ambiente, né? Jacó
foi criado com um ambiente, tinha conflito, mas lá era o Deus de seu pai, que já era o Deus de Abraão, que já era o Deus dos seus ancestrais, dos seus antepassados. Né? Mas Raquel não, Raquel vivia em meio, então aquilo ali para ela não tinha tanta importância. Talvez na cabeça dela não seria algo incorreto de fazer. Porém, o seu esposo não soube, não sabia. Né? É tanto que quando ela mente para o seu pai, parágrafo 3 do tópico 1º, ela mente para o seu pai. Né? Ela coloca ali na sela de um camelo e senta em cima e fala para o seu pai que ela não poderia se levantar porque ela estava passando pelo seu círculo, pelos seus dias de purificação, né? Como diz o versículo de número 35 da leitura bíblica em classe. E ela disse a seu pai: não se acende a ira nos olhos de meu senhor, que não possa levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os seus ídolos. E aí fica aquela pergunta, né? Ele não achou, foi embora, porque depois eles se reconciliam, um tratamento, os dois fazem um pacto, né? E juram ali lealdade, juram ali não ter inimizade e vão embora e os ídolos ficaram, né? Ficaram com Raquel. Não. E antes do seu pai procurar os ídolos, Jacó fala, ali naquele calor da discussão, com quem tiver esses ídolos que ele morra, não tenha vida. Né? E depois desse episódio, depois do seu pai, o pai de Raquel ir embora, depois de Jacó e Isaú se encontrarem, Jacó vai para Sucote e Isaú volta para suas terras, diz que Raquel deu à luz a Benjamim, e dando à luz a Benjamim, ela veio a falecer. Né? Ela veio a falecer. Então, fica aqui aquela reflexão. Porém, antes de Raquel a falecer, o capítulo 35 de Gênesis conta que Deus aparece a Jacó, e Jacó chama toda a sua família e diz: tirai do meio de vós os deuses estranhos. Então ali todos entregaram, eu creio que Raquel, usando esse texto ali de Gênesis 35, talvez ali ela desfez daqueles deuses e Jacó deixou, enterrou debaixo de um carvalho. Né? Então é necessário tirar do nosso meio deuses estranhos, aquilo que está roubando o lugar de Deus em nosso coração, em nossa alma. Né? O parágrafo 2 da lição fala de Mica, um efraíta, que tinha na sua casa, no seu lar, um centro de adoração. Né? O cidadão aqui passou a perna na mãe, roubando-lhe a mãe, sua mãe amaldiçoou, né? E ele depois ele devolve, e a sua mãe também com ele faz mais imagem, eles fazem ali um centro de adoração. Ele promove um levita a sacerdote do seu santuário, né? Esse episódio acontece no dia dos juízes, daí dá para os irmãos perceber como que a espiritualidade estava naqueles dias. Meus irmãos, se tem algo que nós devemos ter cuidado, é a nossa espiritualidade, é a nossa comunhão com Deus, é o nosso contato diário. Muitas pessoas se afastam de Deus. O tópico 3 basicamente vai falar sobre esse tipo de idolatria.
porque as pessoas vão priorizando outras atividades, outras formas, outras coisas, e de repente algo torna-se, algo se torna prioritário na sua vida, rouba-lhe o culto, rouba-lhe a presença de Deus, rouba-lhe tudo e constitui-se o ídolo. O estado espiritual de Mica e a sua casa, sua mãe, era terrível. Um secretismo muito grande. Mistura no meio do povo de Deus não funciona. Deus, é Ele que deve ser adorado. Às vezes a gente vê nas igrejas, deixa eu lhe contar aqui uma experiência. Eu estava pastoreando uma igreja e aí veio uma irmã lá. Eu não discuto, não critico nenhuma manifestação, mas procuro espiritualmente, quando eu saber o Senhor está ali, não deixa eu passar despercebido, né? Nem eu e nem a tua igreja, porque Deus tem os seus profetas, Deus revela as coisas dentro da igreja, Deus mostra, Deus levanta, né? O culto a Deus não é feito de bagunça. E ela veio e disse que tinha uma palavra de Deus para mim. Eu lembro que eu ali, a gente tem hora que a gente precisa de ouvir algo de Deus assim, né? E ela falou assim para mim: pastor, o senhor pinta essa igreja, Deus mandou eu te dizer, muda a cor dessa igreja. Em 7 dias, muda a cor desta igreja, porque ele não se agrada desta cor. E se tu não mudar a cor da igreja, ele vai descer e vai tratar contigo. Irmãos, a cor da igreja era um azul celeste, um azul claro, mais claro que minha blusa, um azul. Eu olhei para aquilo ali e, meu Deus do céu, rapaz, que mensagem, né? Resumindo, a igreja ficou lá sem eu pintar e vamos parar com isso, né? Tal de secretismo, tem gente se pegando em coisa, se pegando em algo que se não fizer, vai. Para. O secretismo só nos levará ao desvio, como diz a lição aqui. Israel, no parágrafo 2, tópico 1, parágrafo 2, tópico 2, parágrafo 1, que dentro de Israel, através da apostasia instalada por Mica, estava o secretismo, a mistura, né? Nós temos que sair disso, irmãos. Nós temos que sair disso, né? O parágrafo 3 da lição fala da idolatria dentro dos lares. Os ídolos domésticos nos tempos atuais, identificando os ídolos no lar, né? E precisamos reagir contra os inimigos da família. Isso aqui é bom que você... Por quê? Bom que você reflita, porque a idolatria sempre foi um problema no meio do povo de Israel. Tanto no Antigo Testamento, nós vemos vários episódios. Deus vinha, levava o povo vinha e se inclinava aos ídolos, se inclinava a ídolos portos, se inclinava a imagem, se inclinava... Olha o caso, irmãos. Lembra que no começo nós falamos que é ver, saber ver, idolatria pelo olho, que você é levado a isso? Qual a imagem que Arão faz no deserto quando o povo diz assim: nós precisamos saber quem é o Deus que nos tirou do Egito, né? Lembra quando Moisés vai, Deus aparece ele na sarça, ele fala: mas qual é o teu nome? Né? Para que eu chegue lá e fale, né? O povo precisava ver, né?
E aí, neste episódio, Arão vai e faz a imagem de um bezerro. Por quê? Aquela imagem era apropriada para todo aquele povo que estava ali, que vivia lá dentro do Egito, que vivia escravizado lá no Egito, fazendo trabalho de agricultura ou outros serviços. Né? Para eles era apropriada aquela imagem. Ah, aí fez o bezerro, tá, todo isso aqui é o nosso Deus. Então, e essa lição, o tópico 3 fala, né, desses ídolos da atualidade, problema que também tinha da idolatria no Novo Testamento. No Novo Testamento tinha problema. Fala de. Paulo mesmo fala na carta de Coríntios: fugir da idolatria. Né? 1 Coríntios, eu vou achar esse texto aqui. Ele fala a questão ali do cultos a demônios. Né? E é muito bom a gente. Eu lembrei desse texto aqui, porque a idolatria nada mais é que, infelizmente, essa é a palavra. 1 Coríntios 10 e o versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aí ele vai discorrer ali sobre o cálice da ceia quando a gente ora, o pão que a gente ora, o que a gente transfere nessa comunhão. Ele vai falar dos sacrifícios de Israel. Ele vai falar a questão do altar. E aí no versículo 19 ele diz assim: mas que digo? Que os ídolos é alguma coisa? Uma pergunta. Ou que o sacrifício aos ídolos é alguma coisa? Então, os ídolos são alguma coisa? E os sacrifícios a ele representam alguma coisa? Tem algum valor? Qual é o valor que esse ídolo vai ter? Você tentar divinizar, levar algo sagrado para aquele ídolo. Diz, não, esse aqui agora é o meu Deus. O versículo 20, ele é taxativo. Antes digo que as coisas que o gentio sacrifica, as sacrifica aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então a gente tem que ficar atento aí à questão da idolatria. Né? Ídolos domésticos. O apóstolo João já estava enfrentando quando ele diz lá no tópico para a leitura do textuário: filhinhos, né, guardai-vos dos ídolos. Né, dos ídolos. Uma certa vez eu visitei uma cidade e entrei na casa de uma pessoa. Essa cidade no Brasil é uma cidade onde a idolatria é muito grande. Aí entrei ali, a pessoa estava convertida e tal. E ela agradeceu a oração a Deus. Aí eu vi uma imagem assim, não questionei, porque às vezes a gente tem que ter sabedoria para tratar determinados assuntos, entrar em determinadas áreas. Mas ela falou, no final, ao sair da casa, ela olhou assim e ela disse assim para mim: olha, eu amo a Deus, mas eu não largo fulano de tal. Na hora que ela me deu aquela oportunidade, ali sim eu entrei com o ensinamento da palavra na vida daquela pessoa. Né? Muitas vezes a gente não pode dizer apenas que a idolatria seja apenas a imagem.
Tem muitas pessoas que não se voltam à imagem. Mas o autor, ele nos dá alguns exemplos do apego, daquilo que torna-se ídolo, daquilo que nós estamos vendo. E aquilo que nós estamos vendo, nós estamos tornando um Deus. Está tirando o espaço de Deus em nossa vida. Um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida. Né? Ora, como identificar a idolatria dentro e fora da casa? E aí o autor nos dá essa direção. Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Idolatria. Tudo isso se constitui idolatria. Né? Identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Né? Então nós temos aí os ídolos. A gente também tem que falar isso. Os ídolos carnais. Né? Temos os líderes, os ídolos, falei líderes, os ídolos carnais. Tem que tomar cuidado. Muitos irmãos priorizam determinados trabalhos, determinados pregadores, determinados cantores. Né? Às vezes eu recebo algumas ligações e as pessoas falam assim para mim: pastor, o senhor vem pregar aqui e tal, o senhor cobra alguma coisa? Eu falo: não, meu querido, não cobro nada não. Porque a ligação não toca mais. As pessoas estão valorizando os seus ídolos, né? Estimando eles cada vez mais, seus ídolos carnais. A gente tem que tomar cuidado com isso também. A atualidade, né? Nós temos aqui essa plataforma, é um meio de comunicação, mas nós não podemos endeusar os personagens que nelas surgem. Né? Nós não podemos endeusar influenciadores digitais. A gente tem que tomar muito cuidado para que isso não roube o nosso tempo, não tome a primazia de Deus em nosso coração. Né? Às vezes a gente fica batendo na mesma tecla, mas temos que falar. Os ídolos modernos dentro do lar. Tem gente que não vai para as atividades da igreja e fica o tempo inteiro dentro das atividades, dentro da internet. Né? Tome muito cuidado com isso. Parágrafo 3 do tópico 3 diz: precisamos reagir contra os inimigos da família. Precisamos reagir contra esses inimigos. Nós somos referência. Há um código de ética, de valores que devemos ser nesse mundo: o sal, a luz. Né? Devemos influenciar e não ser influenciado. Né? As palavras do escritor diz aqui no final: para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Ensine seus filhos, suas crianças, seus jovens a priorizar o reino de Deus, a priorizar mais e mais
a obra do Senhor, né? O nosso Deus. Para finalizar, eu quero ler esse documento que eu entrei, este comentário do Papa Francisco, quinta-feira, 1º de agosto de 2014, catequese sobre os mandamentos. Ele vai falar sobre idolatria. Ouça, eu vou ler aqui rapidinho e já faço a conclusão. Ouvimos o primeiro mandamento do Decálogo: não terás outros deuses diante da minha face. Êxodo 20, versículo 3. É bom refletir sobre o tema da idolatria. Observe que é de grande alcance e atualidade, aonde proíbe-se que façam ídolos ou imagem de qualquer tipo de realidade. Com efeito, tudo pode ser usado como ídolo, referindo-nos a uma tendência humana que não poupa nem crente nem ateu. Por exemplo, nós cristãos podemos interrogá-los: qual é verdadeiramente o meu Deus? Você deve se interrogar: qual é verdadeiramente o meu Deus? É o amor uno e trino? Ou então a minha imagem, o meu sucesso pessoal, talvez dentro da igreja? A idolatria não diz respeito apenas a falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é Deus. Então, é espantoso talvez para você ler algo do guia católico, mas a gente tem que olhar para dentro de nós, do nosso coração, e vermos se não estamos divinizando algo como Deus. Ele não é Deus. O nosso Deus é único. Adorarás somente ao teu Deus. Não te encurvarás, não terás ídolo. O nosso Deus, ele não é um Deus egoísta, né? Ele quer o nosso bem, né? Apenas o nosso bem. Ele quer apenas o nosso bem. Então, que possamos conservar nossas famílias, que possamos encaminhá-las aos pés de Cristo, que possamos olhar para dentro de nós mesmos, né? E vermos se nós mesmos, passando uma motinha barulhenta aqui, se nós mesmos, se dentro de nosso coração não existe algo que tire a presença de Deus. Vamos adorar o nosso Deus dentro de nossa família. É o bem maior que nós temos, a nossa família. Não importa se ela é pequena, grande, se é barulhenta, se fala muito. Tem coisa melhor que família, reunir família, sim, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Mas dentro de todo esse conglomerado, Deus quer se fazer presente. Deus ama a sua família. Espero que eu possa te ajudar com este vídeo. Aqui não tem nenhum mestre. Falamos apenas aquilo que
sentimos de compartilhar com os amados irmãos. Tenha um bom domingo, paz e alegria. Deus te abençoe. Shalom.